O vírus Zika, além da associação aos casos de microcefalia, agora preocupa por sua relação com a síndrome de Guillain-Barré. Ela já tem casos registrados no Brasil. Este é o assunto do Espaço de Saúde de hoje. Este assunto, o nosso convidado é o neurologista Pablo Winkler. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente começa lá na dengue, né, e vai se espalhando. Febre chikungunya, Zika vírus, e agora o novo nome que chega para a população é a síndrome de Guillain-Barré. Exato. A gente, resumidamente, né, pode definir a doença como, o que é a síndrome de Guillain-Barré e se ela está associada exclusivamente ao Zika vírus. Sim, a síndrome de Guillain-Barré é uma manifestação neurológica que a gente chama do sistema nervoso periférico. Na síndrome de Guillain-Barré ocorre um ataque do nosso sistema imunológico aos nervos periféricos e esses passam a não funcionar muito bem. A principal manifestação na síndrome de Guillain-Barré é a fraqueza. Então, os pacientes, quando têm a síndrome de Guillain-Barré, começam a se sentir fracos, por vezes contam isso de diferentes maneiras, como as pernas com sensação de que as pernas estão arrastando. É muito comum a queixa de fraqueza dos membros inferiores, das pernas. Mas ela pode acometer os braços, ela pode acometer inclusive os músculos da respiração, os músculos da face, né? Podem existir também nas manifestações clínicas da síndrome de Guillain-Barré alterações sensitivas, né? Então sensação de formigamentos nas mãos, parestesias, assim como disfunções que chamamos de disfunções autonômicas. Então, se percebem suores que vêm sem motivo, sensações de calafrio, taquicardia, né? Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome bem heterogênea. A gente observa que diversos pacientes que têm a síndrome de Guillain-Barré têm sintomas muito diferentes uns dos outros, tá? Hoje em dia, com o Zika vírus, isso veio a ser falado, alguns especialistas já descreveram em revistas internacionais, até mesmo antes do surto na América do Sul, em surtos que já começaram em outros países, uma associação maior do Zika vírus com a síndrome de Guillain-Barré. O que acontece é que no nosso sistema imunológico, sempre que a gente entra em contato com algum agente, por exemplo, o vírus da Zika, a gente pode desenvolver uma espécie de uma imunidade errada que acaba acometendo os nervos do corpo. Os nervos do corpo são como, podemos fazer uma correlação como se fosse um fio elétrico que está levando a mensagem até o músculo ou levando a mensagem do toque da pele até o sistema nervoso central. Com esse mau funcionamento do nervo periférico, a gente começa a ter os sintomas, sejam eles parestesias ou a fraqueza. Bom, então, a gente estava conversando fora do ar, né, para poder entender e trazer para uma realidade, por exemplo, às vezes termos técnicos que acabam atrapalhando quem está em casa, o leigo, né? Dá para a gente dizer assim que seria um erro na programação no sistema de defesa? É como se fosse isso, Sim. Exatamente. É uma analogia muito bem colocada. O sistema imunológico deveria estar atacando aquele agente, seja ele o vírus da Zika ou outros, né, que também a gente pode ter contato e vir a desenvolver uma imunidade além para aquele agente. Sim. Que acabe atacando os nervos periféricos e gerando a doença. Bom, olha só, a gente tem, eu vou deixar para o doutor nos explicar, tem tipos diferentes, é isso? Existe sim, como tinha comentado, como as manifestações clínicas são muito heterogêneas, sim. Tem pacientes que cursam com muita fraqueza, outros pacientes cursam com, essa fraqueza costuma ter uma predileção por mais lugares, como na face. O mais comum é essa fraqueza nas pernas. As pernas são os músculos mais fortes do corpo, então a gente tendo uma fraqueza, mesmo que difusa, ela parece ser mais facilmente percebida nas pernas. Sim. Mas todas essas formas clínicas são bem diferentes umas das outras, então existem algumas manifestações que são mais sensitivas, né? Ou seja, com mais sintomas de parestesia, formigamento, disfunções sensitivas. Sim. E outras mais motoras, né? Bom, o Ministério da Saúde confirmou, então, a relação entre a infecção pelo vírus e a possibilidade de desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré. Mas a infecção pelo Zika não determina que a pessoa pode desenvolver ou não a síndrome? Não, na grande maioria dos casos, as pessoas têm o contato com o Zika vírus e não vêm a desenvolver a síndrome de Guillain-Barré. Numa minoria desses casos, estima-se, é uma estimativa de um estudo que não foi conduzido no Brasil, mas é o estudo que nós temos aí, que para cada 4.000 casos de infecção, talvez tu tenha um paciente que desenvolva o Guillain-Barré.
né? Então, não são todos os pacientes que vêm a ter contato com o vírus que fazem essa imunidade cruzada, essa imunidade errada do organismo e acabam atacando os nervos periféricos. Bom, o pessoal em casa deve estar um pouco assustado, né? A Guillain-Barré, ela tem tratamento, ela mata e ela tem cura? Sim, ela tem tratamento, né? Ele é um processo autoimune. Em casos muito leves, casos que venham a ser muito leves, o próprio organismo trata de reconhecer que esses anticorpos não deveriam estar lá e eles param de ser produzidos. Mas em casos mais severos, em que se instala a fraqueza ou que se instala essas alterações sensitivas de uma maneira rápida, existe sim tratamento. Os sintomas devem ser reconhecidos prontamente, o paciente deve procurar uma emergência médica e a equipe médica que lá estiver certamente vai estar capacitada para reconhecer ou para encaminhar o paciente para um centro de referência e iniciar o tratamento, que consiste em medicações intravenosas que se usam, uma espécie a gente chama de imunoglobulina humana, são medicações que a gente usa e elas inativam esses anticorpos circulantes. Existe também um outro tratamento que tem uma eficácia tão provada quanto a imunoglobulina, que faz uma espécie de filtragem desses anticorpos que estão dirigidos aos nervos. Sim. Reforçando, então, para não deixar o pessoal de casa assustado, ela deixa, por exemplo, mata, deixa sequelas? Ela é uma doença que, dependendo da gravidade, se ela vinha se instalar e causar uma fraqueza muito generalizada, pode vir a causar o óbito, pode levar à morte por falência respiratória, então o paciente não tem força nem para conseguir respirar espontaneamente. Mas isso é uma minoria dos casos, essa é uma doença que, quando reconhecida e é tratada, o paciente recebe o suporte necessário, seja ele uma ventilação assistida por aparelhos ou não, ou só uma observação e uso rápido dos medicamentos. E uma vez isso feito, o paciente cursa com bom prognóstico, costuma receber alta com pouquíssimos sintomas e que ao longo dos meses aí vem a desaparecer e o paciente vai se recuperar por completo, né? Bom, acho que a gente pode, para encerrar, tirar dois destaques da nossa conversa, doutor. A primeira é que é uma probabilidade muito pequena, pelo que eu entendi, né? De 4 mil para um caso. São as minorias dos casos de pacientes que venham ter contato com o Zika vírus que vão acabar desenvolvendo o Guillain-Barré. Não é a manifestação mais comum da infecção pelo Zika. Agora, tudo que a gente acabou de conversar e que acabou acalmando muita gente em casa, não retira a orientação que a gente passa e os cuidados que se devem tomar. Afinal de contas, como a gente já falou, né, temos a dengue, temos a febre chikungunya, o Zika vírus e aí um desdobramento seria a síndrome de Guillain-Barré. Ou seja, mesmo uma probabilidade muito pequena e a possibilidade de recuperação, não descarta nenhum cuidado, né, a atenção que a gente está tendo diariamente a respeito desse assunto. Perfeito. Devemos estar todos alertas, né? E numa época em que todos, acabamos de ver o reitor alertando para isso, temos que estar todos atentos para numa eventual manifestação da doença, como por exemplo na síndrome de Guillain-Barré, que venha se procurar rapidamente os serviços de emergência da cidade. É isso que se deve fazer, né? Se sentir algum sintoma, procure rapidamente uma emergência. Exato. Dr. Pablo Winkler, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelas explicações, pela disponibilidade e as explicações muito fáceis para a gente poder entender e se acalmar um pouco. Ficamos à disposição. Seja bem-vindo. Obrigado.